Bom, o que a Américo vem contar pra gente? Que o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse hoje mais algo naquela toada do desdenhar, que a gente já viu isso acontecer com Trump, dizendo, a gente quase não usa esse estreito aí, a gente nem precisa desse estreito de Hormuz, e que os europeus precisam muito mais da passagem do que os americanos. E aí, Américo, traduza pra gente esse desdenhar, por favor. Pois é, Elisa. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, deu uma entrevista hoje cedo lá nos Estados Unidos falando sobre vários aspectos da guerra no Irã. E mais uma vez ele voltou a reclamar dos aliados europeus dos Estados Unidos, aqueles que fazem parte da OTAN, a maior aliança militar do mundo, a chamada Aliança Militar Ocidental. Estados Unidos pediram ajuda em vários momentos dessa guerra para a OTAN. Queriam usar as bases militares da OTAN, por exemplo, no Oceano Índico, como base de apoio para os ataques iniciais contra o Irã. Depois, o presidente Donald Trump pediu ajuda explícita para que a OTAN tomasse providências e ajudasse a tentar liberar o Estreito de Hormuz, e ele acabou recebendo sonoros não dos europeus, especialmente porque existem dúvidas, e existiam muitas dúvidas no início dessa guerra, sobre a legalidade desses ataques contra o Irã, que afinal de contas não tem o apoio do Conselho de Segurança da ONU, não tem um mandato da ONU para essas ações. E o presidente dos Estados Unidos, depois de ter pedido esse apoio à OTAN, essa ajuda, em algumas oportunidades, ele começou a criticar ainda mais os aliados europeus, dizendo inclusive que não precisava deles e que poderia lidar com o Estreito de Hormuz sem nenhuma ajuda europeia. O Pete Hegseth vem repetindo constantemente as afirmações do chefe, o presidente Donald Trump, e hoje ele voltou à carga, dizendo que o Estreito de Hormuz é muito mais importante para os europeus do que para os americanos. Isso porque os americanos produzem muito petróleo. O Pete Hegseth tem até alguma razão, Elisa, porque de fato a Europa precisa mais do Estreito de Hormuz, mas quem precisa mais do que todo mundo são os países da Ásia. A maior parte daquele petróleo do Golfo Pérsico vai em direção à Ásia, China e vários outros países industrializados do continente asiático. A Europa não precisa assim tanto. A Europa precisa, por exemplo, do gás do Kuwait, que também passaria ali pelo Estreito de Hormuz. Mas isso, no final das contas, Elisa, como você colocou, mostra um certo recalque do Pete Hegseth. Essa inconformidade aí, ele não está nada feliz com os europeus, que os europeus continuam não ajudando os americanos. E o que tem acontecido? Apesar dele e do presidente Donald Trump insistirem, repetirem, martelarem que os Estados Unidos podem lidar com o Estreito de Hormuz sem a ajuda dos europeus, o fato é que o Estreito de Hormuz continua fechado, porque o Irã continua fechando o Estreito de Hormuz e agora a gente tem inclusive o bloqueio dos Estados Unidos com relação aos próprios navios do Irã. Então é um bloqueio duplo lá no Estreito de Hormuz, que é o ponto principal nesse conflito neste momento.